Bom dia, meus amigos e irmãos. Tudo bem com vocês? Eu queria destacar alguns pontos da lição de hoje, quarta-feira, 6 de setembro. Escravos de Cristo. E o texto base encontra-se em Efésios, capítulo 6, versículo de 5 a 8, que diz o seguinte: Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos, com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. E é interessante, que Paulo usa esse termo, escravos de Cristo. E para entendermos melhor o que Paulo quer dizer aqui, outro texto que nos ajuda muito é Romanos, no capítulo 6, a partir do versículo 16 até o versículo 23, que diz o seguinte: Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a que obedecem? Escravos do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros de seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-os agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. E um princípio que nós conseguimos observar aqui, no que Paulo diz, é que todos nós somos escravos. Ou escravos do pecado, que nos conduz à morte, ou escravos de Cristo, que essa escravidão de Cristo nos conduz à vida eterna e à santidade. Ou seja, conforme um teólogo chamado Maurice Venden disse, na verdade, o único controle que nós temos em nossa vida é escolher quem nos controla. Quem controla a minha e a sua vida? Escolhemos ser controlados pelo pecado ou sermos controlados por Deus? Essa decisão, essa escolha, é, na verdade, a escolha principal. E todas as outras escolhas que fazemos dependem dessa. Então, Paulo, lá em Efésios, ele aconselha agora os escravos a trabalharem de coração. Ou seja, na verdade, eles não estão trabalhando simplesmente para os seus senhores aqui da terra. Na verdade, estão trabalhando para o Senhor que está nos céus. E é interessante que nos relacionamentos nós encontramos os princípios de Cristo. Cristo ensinou que nós devemos oferecer outra face, devemos caminhar a segunda milha. Ou seja, não apenas para os escravos do tempo de Paulo, mas todos nós, em todos os relacionamentos, no trabalho, no nosso emprego, se nós tivermos esse princípio de sempre oferecer outra face, caminhar a segunda milha, fazer tudo da melhor maneira possível, as pessoas vão ficar com certeza admiradas do nosso trabalho e buscarão entender qual é o que nos motiva e vão descobrir que é Cristo quem nos motiva. Cristo é quem está enraizado em nossos corações, se assim agirmos. Então, que todos os nossos relacionamentos mostrem isso, que Jesus habita em nosso coração. E que tenhamos todos um bom dia.